Olá pessoal, bem-vindos à aula de hoje. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o Hadoop e seu ecossistema. O Hadoop, basicamente, ele é composto por dois módulos, na verdade, quatro, né? Mas na sua essência seriam dois. É a parte que trata da computação, onde a parte que controla isso daí é o Yet Another Resource Negotiator, ou YARN, é o cara que vai controlar o uso da CPU e de memória. E o outro lado é o sistema de arquivo distribuído, que trabalha por métodos de replicação, colocation, compressão, criptografia, ou seja, tudo aquilo que um sistema de arquivo distribuído necessita, que é o HDFS. Mas o nosso amigo HDFS, ele tem algumas peculiaridades. Primeiro, ele não é um sistema de arquivos concorrente, ou seja, dois ou mais processos não podem concorrer na escrita ao mesmo tempo dentro do file system. Ele foi otimizado para leitura e ele trabalha com blocos de 128 mega, quer dizer, blocos grandes, big data. Por quê? Porque ele trabalha com o conceito do tipo batch, ou seja, segue uma fila indiana, uma fila de produção. Então, na verdade, a leitura é puramente sequencial e não foi preparado para leituras randômicas, até porque foge um pouco o conceito, né? Eu vou ler Big Data, a minha intenção é, quanto maior a quantidade de dados que eu ler de forma sequencial, melhor o meu processamento, para aquilo que eu fui criado para resolver. Então ele é um sistema de arquivo puramente otimizado para leitura, ele é do tipo WORM, Write Only, Read Many, ou seja, escreva uma única vez e leia várias, tanto que depois de um processamento de MapReduce, quando ele gera e salva o arquivo no file system, você não consegue inserir mais nada no final do arquivo. Tá? Por isso que a dificuldade dele trabalhar com sistemas interativos. Em Machine Learning, que você precisa a saída de um, injetar novamente na entrada e aí vai alterar o dataset. Então, na verdade, você tem um sério problema com o HDFS nesse sentido. Então, ele foi otimizado para leitura, arquivos muito grandes, e ele é do tipo WORM, Write Only, Read Many, justamente por não permitir o controle de lock distribuído, que qualquer sistema de arquivo distribuído que faça escrita precisa ter. É aquele conceito que eu passei na aula anterior, né? Se eu tenho várias pessoas concorrendo para o mesmo recurso, eu tenho que ter um mecanismo de contenção. Tá? Aí você usa flags, usa bandeirazinha, né? Quem entrou e gravou. Então você tem mecanismos que chamamos de Distributed Locket para esse ambiente, para controlar o acesso concorrente de escrita. Dois processos ou mais não podem acessar o que nós chamamos de região crítica. E o disco ou a memória é uma região crítica. Então, quando um entra, os outros têm que aguardar o término da operação para que eles depois possam fazer alguma coisa em cima daquele dado. Então, esse é o principal conceito. E o Hadoop está basicamente dividido nesses três grupos, né? O Hadoop Common, que são as bibliotecas, os comandos, o sistema de arquivo distribuído, que é o HDFS, o Hadoop File System, o YARN, que é o orquestrador, Yet Another Resource Negotiator, e o Framework de desenvolvimento, que é o MapReduce, que são as bibliotecas que vão facilitar o desenvolvimento do código, que pode suportar Java, R, Ruby, Python. Tá? São algumas linguagens que hoje o Hadoop suporta. Muito bem. Próximo conceito, dentro do armazenamento do Hadoop, ele tem o conceito do name node, que é o node índice. É o cara que vai... O que é chamamos de metadados? São as informações sobre os seus dados. Por exemplo, proprietário, data de criação, data que foi modificado, o grupo a qual ele pertence, tamanho em bytes, o nome, o diretório a qual ele pertence. Então, tudo isso daí é o que nós chamamos de... se um arquivo está aberto, se um arquivo foi fechado, chama a função open, chamar a função close. Então, tudo isso daí é o que nós chamamos de metadados. E o cara que gerencia os metadados no Hadoop é o name node.
No nosso caso aqui, eu vou mostrar, eu tenho um name node dentro do nosso cluster. E nós temos os data nodes, que é onde os nós, propriamente ditos, vão armazenar os seus dados. Então, o Hadoop, ele utiliza o conceito de mestre-escravo, tá? Onde eu tenho o Resource Manager, que é o cara que vai mandar executar os processos, que é onde roda o Yarn, e tem os Node Manager, que são os gerenciadores dos nós, que é onde vai enviar informação para o Resource Manager, ele que vai colocar o job em execução, ele que vai verificar se houve algum problema. Então, dentro da filosofia de Hadoop, nós temos basicamente o ambiente do HDFS, que é o name node, e os data nodes. Name node é o índice, e os data nodes é onde os dados propriamente estão gravados. E lembrando que você pode ter até 3 réplicas que são configuráveis por um arquivo de configuração dentro do Hadoop. E nós temos, numa visão de Yarn, nós temos o Resource Manager, que é o gerenciador de recursos, tá? É o cara que vai submeter os jobs, e o Node Manager é o cara que vai receber requisição do Resource Manager e vai colocar o job em execução, vai verificar se houve problema, vai coletar as informações necessárias para ser enviado para o Resource Manager no caso da conclusão ou falha de qualquer projeto. Tá? Então, dentro do nosso ambiente, vamos ver isso na prática. Então, vamos lá. Eu vou dar um comando. Vou dar um comando aqui, pdsh jps. O que é o JPS? Ele vai executar o comando JPS, que é um programa do Java, que vai dizer todos os processos que o Java está gerenciando em memória. E vou mandar ele organizar uma saída de forma ascendente. Então vamos lá, ó. O meu M1 roda a função de name node. E o meu M1 roda o Resource Manager. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Não vou me adentrar a outros detalhes, tá? Estou falando sobre a topologia do Hadoop. No M2, observe que eu tenho Secondary Name Node, ou seja, é um cara que vai tratar de um backup da área de metadados do Name Node. Isso aqui não é alta disponibilidade. Alta disponibilidade no Hadoop é tratado uma visão mestre-escravo ou ativo standby. Eu não tenho isso implementado aqui na minha estrutura de laboratório, tá? Porque eu queria executar outras funções. Mas ele é um ponto único de falha. Significa que se meu name node pifar, perdi o acesso aos meus dados. O ideal é que você configure um ambiente de alta disponibilidade entre M1 e M2 na minha estrutura. E observe que o S1, o S1 e o S2, ó, eles executam a função de data node, onde ele tem armazenado. E ao mesmo tempo ele executa o Node Manager, que é o cara que vai receber o job do Resource Manager e vai colocar ele em execução. E vai monitorar e vai avisar ao Resource Manager, olha, acabei o processamento, toma aí o resultado. Então, eu tenho aqui uma estrutura, eu tenho 3 nós que faz a função de mestre, onde o M1 faz a função de name node para o HDFS e o Resource Manager para o Yarn, tá? E o meu S1 e S2, ele executa 2 funções, Data Node para armazenar os dados propriamente dito, e o Node Manager é o cara que recebe o job do Resource Manager e coloca ele e monitora a sua execução. Então, vocês acabaram de ver na prática uma topologia lógica. Bem, isso vocês acabaram de ver, né? Eu executei e mostrei a visão mais prática do ambiente. Mas o que é o HDFS? Como é que eu manipulo o HDFS? Bem, primeiro ponto importante que o HDFS você não vê. Isso que é o mais interessante. Por exemplo, se eu der um df-h, eu estou mandando ele mostrar a minha estrutura de diretório. Tá? Se eu der um ls aqui, ou um cd barra, vou para o raiz e dar um ls, vocês não vão ver aí nenhum barra user. Porque o meu barra user só existe dentro do HDFS, que você não vê, a não ser que você dê o comando para isso. HDFS, Distributed File System, -ls barra. Olha a diferença agora. Olha os diretórios. Eu tenho barra auditoria, benchmark, dados, dataset, direção, JSON, lâmpadas, Marroot.
barra root, spark log, system test. Se eu tentar dar um cd barra teste aqui, não existe. Mas ls barra, opa, vou mandar ver o conteúdo, ele vai mostrar lá, tem lá o pswd, que é um arquivo. E para me ver o conteúdo, então, os comandos são bem parecidos com do Linux tradicional, tá? São bem parecidos com o Linux tradicional. Então, se eu der o comando cat, opa, desculpe, é o pswd. Eu vou ver o seu conteúdo. Então, para eu manipular o meu sistema de arquivo distribuído, no caso aqui opa, acabei voltando. Eu tenho comandos bem parecidos a comando para colocar a informação lá dentro, comando para tirar, put e colocar, get, trazer de volta. São bem parecidos com os comandos tradicionais do Linux, propriamente dito, do Unix. Então, na verdade, você tem que aprender um pouquinho essas informações, esses comandos para manipular. Ou usar o RUI para navegar na árvore. Existem outros comandos que permitem você fazer isso, vou mostrar agora. Então, desses comandos, deixa eu voltar aqui no navegador. E vou jogar aqui uma das interfaces gráficas. Se me fala a memória, 8088. Ah, já sei por quê. Eu vou ter que entrar, porque ele está dedicado a uma área de IP que eu não consigo acessar externo, porque ele está preso no endereço interno. Então eu vou chamar aqui o Firefox, que roda na minha máquina que está remota. Prontinho. Agora sim, esse navegador que nós estamos vendo aqui não é um navegador da minha máquina, mas sim da minha máquina que está lá em São Paulo. Então vamos lá. Só que demora um pouquinho, tá? Então tá aqui, ó. Eu estou navegando dentro do meu ambiente do Hadoop. Isso é a própria interface gráfica do Hadoop. Então, por exemplo, eu vou subir um nível aqui, criar um diretório. Eu vou tirar aqui, ó. Ou seja, eu consigo navegar por uma interface web. Hive root, vou navegar aqui. Ó. Todas as permissões, eu estou navegando. Também pela interface gráfica, eu consigo monitorar os meus data-nodes. Ó. Estão com saúde, estão funcionando, rodando nada. Se eu quiser entrar num, só vim aqui, ó. Eu acesso ele. Tá rodando, heartbeat, último bloco. Posso verificar logs, posso ter uma visão completa dele. E também posso enxergar o meu cluster como um todo. Deixa eu colocar aqui 192.168.1.21. 2.8088. Aqui eu tenho a visão completa do meu cluster. Isso aqui é a própria interface do Hadoop, tá? Então eu consigo olhar os nós, o que rodou em cada um, quanto tempo levou, quanto tem de memória disponível. Então aqui eu estou olhando a visão do Yarn. Tá?
total de vCPUs, vCores que ele tem reservado, quantidade de jobs que executou, quantidade de jobs que eu submeti, nesse caso aqui nenhum, que foram aceitos, tiveram aceitação, finalizaram, todos eles aqui, ó. Observe que eu fiz uma inserção na tabela do Atbase e ele gerou uma função MapReduce, que foi orquestrada pelo Yarn. Posso escalonar funções, criar preempção, escalonamento. Ou seja, aqui eu estou olhando o Yarn trabalhando, tá? Qual é a fila? Se eu estou com uma única fila, eu não criei nenhuma outra fila aqui dentro. Criei uma fila padrão, por padrão ele criou ela. Outras ferramentas de apoio, configuração, stack, métrica de servidores. Nós que podem ser nomeados, no caso aqui eu nomeei nenhum, mas eu poderia ter criado nomes. Lembra que eu falei para vocês sobre sistemas heterogêneos? Eu posso ter um conjunto de máquinas nomeada e o schedule sabe para qual ele vai mandar? Tá aí. Esse é o exemplo. Não criei nenhum particionamento dentro do meu cluster. E aqui as informações do meu cluster como um todo. Perfeito? Então vocês já viram mais um ponto positivo em cima da análise do nosso ambiente. Uma coisa bem mais prática. Legal? Entendemos isso. Dentro de uma arquitetura, você desenha uma solução. Tá? O Zookeeper é o orquestrador, é o cara que vai controlar todo o controle de mensagens, ele controla a alta disponibilidade de várias aplicações que vão rodar em cima do Hadoop. Em cima de cada nó eu coloco para executar outras funções. O Hive é o nosso Data Warehouse. Então você observa aí que no mínimo eu tenho um Hive Server 2 rodando ali no M3. Eu tenho o Metastore que vai armazenar os dados metadados no servidor M4. E lá embaixo, os servidores que vão fazer processamento e vão armazenar só executam duas funções. O Node Manager do Hadoop, que é faz parte do Yarn, e o Datanode que vai armazenar os dados. E nos outros nós, que eu chamo de nós mestres, cada um executa algumas funções diferentes da nossa estrutura. Então, normalmente você desenha uma arquitetura para suportar o Hadoop. Então, tudo começa antes de você desenhar a estrutura, antes de você implementar, que é onde o pessoal mais peca hoje. O pessoal acha que aprendeu o comando do Linux, acha que aprendeu a implementar o Hadoop, o cara já manja de solução. Isso é normal, o pessoal de TI tem essa mania, né? De que aprendeu o procedimento, o cara sabe tudo. Mal sabe ele que não sabe nada. Né? E que se você não souber desenhar arquitetura, na hora que você colocar as coisas em cima dele, se a arquitetura está errada, o seu ambiente vai rodar de forma errada. Bem, isso aqui eu já rodei. Isso aqui é uma forma de mostrar para vocês o meu ecossistema. Então vamos lá, eu vou rodar de novo aqui. Distributed TDSH JPS. Agora eu vou ver com um pouquinho mais de informação, menos M, e de forma organizada. Aqui vocês vão ver que o meu M1 é o name node, é o meu resource manager, ele tem o histórico de jobs, que vocês viram na interface gráfica, olhando lá o que ele executou. Aqui vocês estão vendo o Zookeeper, que ele roda no mínimo 3 máquinas. Essa M1 também está rodando o Hive, está rodando também o serviço de metadados do Hive e está rodando o Hive Catalog, que ele vai fornecer uma API para que outras aplicações interajam com o Hive. Além do Thrift, que também é uma outra API que eu disponibilizo para outras aplicações utilizarem. Além disso, ele está rodando o Atbase, aqui ó, o HMaster, Atbase Master. Esse master aqui é porque está rodando também o Spark aqui dentro. O meu M2 ele é um backup do HMaster principal do M1, também roda o Zookeeper e o namenode secundário para tratar os metadados do namenode principal que está aqui. O meu M3 também está fazendo a função de HMaster backup,
Tá? Ou seja, se qualquer um desses, se um ou dois falhar, o 3 assume a função. Tá? E o meu servidor S1, ele faz a função de name node manager, que coloca o job de execução, armazena os dados e também ele é um servidor de armazenamento do serviço HBase, que é um banco de dados no SQL, no SQL, de armazenamento colunar. Então os dados sempre ficam armazenados nos servidores de região. Então aqui vocês conseguem entender essa topologia lógica. Claro que não é a mesma, mas vocês conseguem entender a lógica por detrás disso aqui. Como é que os meus serviços estão distribuídos nos meus nós. Bem, tudo gira em torno de um ecossistema. Então, cada bloquinho dentro do Hadoop tem determinada função. O Zookeeper é o coordenador, por exemplo, ele tira a complexidade no desenvolvimento de uma aplicação. Exemplo, imagine o Hive em alta disponibilidade. Vocês viram que tem o Hive Master e tem os meus Hives Backup. Tá bom. E se o Hive principal cair, como é que eu sei que ele caiu? Quem avisa a quem? Como é que eu transformo o meu backup no master de novo? Pois bem, pessoal, isso quem faz é o Zookeeper. Então, se o nó entrou e o nó saiu, quem é que monitora esse tipo de coisa? Zookeeper. Por isso que nós chamamos ele de um coordenador e gerenciador do cluster no geral. E o Ambari é uma solução do Hortonworks que incorpora também o Zookeeper e consegue monitorar e gerenciar o cluster como um todo. Embaixo eu tenho meu HDFS, mas também tenho opção a ele, que é o Aluxio. Eu ainda não testei, tá? Tem outro orquestrador de submissão de jogos no Hadoop. De vez de usar o Yarn, eu posso usar o Mesos, que eu estou estudando com um pouquinho mais de profundidade. Por exemplo, eu quero fazer processamento em memória. Na verdade, o processamento é feito na CPU, mas armazenar dados temporários em memória. Aí eu tenho lá o Apache Ignite e o Spark. E eu vou fazer processamento de streaming em tempo real. Quem pode me ajudar nisso? Eu tenho o Flink, o Storm e o Kafka. Quero trabalhar com Data Warehouse, SQL over Hadoop. Eu tenho Hive, que é tradicional, né? Eu tenho o Apache Drill, que eu ainda vou começar a brincar, e o Impala, que é a solução da Cloudera. Vou trabalhar com banco de dados no ciclo colunar. Aí eu tenho o Whitebase. Quero trabalhar com o mecanismo de Search Engine, é o Solar, o Sol, né? Que pronuncia Solar. Quero puxar dados e jogar dentro do HDFS. Eu tenho uma Apache Unify, o Flume, Scoop. Vou trabalhar com Machine Learning. Aí eu tenho uma Root, que é do próprio pacote da infraestrutura do Hadoop. Mas se eu for trabalhar com Apache Spark, eu tenho o Machine Learning Library para fazer isso. Quero fazer a parte de data mining tradicional, ETL, de extração de dados, manipulação. Aí eu tenho o Pig. Eu quero montar um fluxograma dos meus blocos. Aí eu posso usar o Use, que funciona como o Schedule. Ele tem o Airflow, que substitui. Os tipos diferentes de formato que você pode armazenar no Hadoop. Os formatos binários, que detêm mais eu diria performance na hora de você executar as coisas. O Parquet, Avro, Orc, Arrow. Eu tenho o Atlas, que seria o meu gerenciador de metadados global, que faz esse tipo de estrutura. E além de implementar segurança na minha estrutura, aí eu tenho o Apache Ranger. Então, na verdade, e pode ter muitos outros, tá, gente? Isso aqui é só um pedaço. Existe uma quantidade enorme de blocos, que tudo depende do que você vai fazer na sua estrutura. Aqui é uma outra visão, novamente, né? Camada de visualização e API. Java HTML5, RESTful API, ferramenta de Analytics, Pentaho, que é a ferramenta de BI, de ferramenta que te dá visualização, Mahout, que é a parte de Machine Learning, programação R, camada de análise de dados, Pig, Spark, Hive, Cloudera Impala. Vou trabalhar de processamento, aí eu tenho outros motores de processamento, tenho lá o MapReduce, eu tenho o TES, eu tenho o Bidup,
que são coisas que eu não vou usar, vou instalar para testar. Lembre, gente, o ecossistema é muito grande. Cada carinha desse daqui é um livro com mais de 400 páginas. Então não é fácil dominar a solução, tá? Armazenamento, eu tenho HDFS, Hive, Apache ArcBase, MongoDB, motor de event, engine de event, Bidup, integração, fazer a parte de ETL, Flume, Chuchua, Avro, Scoop, aí há diversos tipos de fonte de informação, orquestrador, nós já vimos que tem o Zulkeep, mas eu tenho um Peacemaker, que é mais chatinho de configurar, eu acho o Zulkeep muito mais fácil. Ferramentas de monitoramento, Nagios, Ganglia, nós temos aqui também rodando vou mostrar o Ganglia para vocês, tá? Mostrei para vocês além do Ganglia, no meu cluster está rodando outra ferramenta de gerenciamento, né? Que normalmente poderia usar os Zabbix, mas eu estou usando a parte de gerenciamento gráfico do meu cluster. Ferramentas de orquestração e administração, use. Camada de gestão, de você implementar de forma rápida, tem o Chef, tem o Ansible. Então, isso aqui o pessoal de DevOps usa muito para colocar rapidamente alguma coisa no ar, né? A parte de otimização dos recursos. Muito bem, então vamos ver então aqui o nosso amiguinho Ganglia rodando, pra vocês conhecerem. Deixa eu acessar aqui. Só para vocês conhecerem, é uma ferramenta de análise de desempenho. Já que nós conhecemos o Grafana, né? Vamos ver agora, se eu não me engano, eu coloquei no 20, tá aqui, ó. Então, quem é o Ganglia? Ganglia é uma ferramenta de análise de desempenho. E eu tenho visão de todo o meu cluster, o que está processando, o que não está sobrecarregado, escolho um nó. Também a gente consegue ver isso no Grafana, tá? Mas aqui eu estou mostrando uma máquina específica. Uma outra ferramenta de gerência. Tudo isso aqui a gente aprende no curso de implementação de um cluster de Hadoop. A tipo de métrica, eu quero olhar aqui. Vamos pegar aqui. É um pouco lento porque eu estou acessando esse browser à distância, né? A área de swap total. Estatísticas de leitura. Aí eu posso escolher um campo e ele passa a mostrar para mim aqui, porque está um pouco lento, agora foi. Memória livre, ó. Eu vou aqui para baixo e eu vou estar monitorando a quantidade de memória livre. Então, essa é uma outra ferramenta de monitoramento do nosso cluster. Então, qual é a ideia da nossa solução? Eu tenho várias fontes de dados, de diversos tipos de estrutura, né? Ciência, indústria, ferramentas de legado, ferramentas de sistema, aí vem arquivos de log, saúde, vários tipos de formatos diferentes. Ele entra na estrutura do Hadoop, executa o que nós chamamos de mapeamento, mapeia, depois ele organiza tudo e gera o que nós chamamos de redução. Me gera uma saída que depois eu posso importar num banco de dados relacional e esse banco de dados relacional pode permitir gerar gráficos de saída e até de BI, de inteligência de negócio, e gerar aqueles relatórios bonitos, lindos e maravilhosos para a tomada de decisão. Então, só relembrando, né, a Apache Pig, processamento de dados em linguagem alto nível, o Hive Impala, chamamos de Data Warehouse, o ArcBase, armazenamento colunar,
O Flume é uma ferramenta para fazer coleta, agregação e transferência de quantidade de dados de log. Posso usar outras coisas? Posso. Posso, inclusive, transportar arquivos, não somente ser obrigado a log. O Scoop é a ferramenta que me permite conectar com banco de dados relacionais, fazendo a função de importar e exportar dados. O Storm trata a parte de streaming em tempo real. Outro que faz essa função é o Flink. O Apache Unify, mediação de dados distribuídos, ou seja, ele faz também coleta de dados distribuídos. O Kafka, a parte de streaming de diversas fontes de dados. E o Mahut é um outro exemplo que trata a parte de máquina de aprendizado, aprendizado de máquina, que é uma subdivisão da inteligência artificial para rodar modelos preditivos dentro do Hadoop. Com isso aí, gente, terminamos mais essa parte aqui dos conceitos do ecossistema do Hadoop e vejo vocês na próxima aula, no próximo vídeo, com os conceitos de HDFS. Muito obrigado e até o próximo vídeo.